Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Conscicast. E se tem uma coisa que todo mundo busca na vida profissional, é o crescimento. E aqui na Consilig a gente tem muita história boa de gente que começou lá atrás e hoje ocupa posições de destaque. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje na edição aqui do Conscicast. O nosso tema, você é o seu maior projeto. A gente vai conversar e vai falar sobre os passos, os desafios e também as oportunidades que fazem parte desta jornada, além de dicas valiosas de como aproveitar cada momento para construir uma carreira sólida. Um Conscicast de inspiração, informação e aquele empurrãozinho para você olhar para o seu desenvolvimento profissional com ainda mais propósito. E para a gente bater um papo, nós convidamos aqui o Celso Pineda Ferrari Júnior. Hoje ele é superintendente aqui da casa, superintendente de planejamento. Celso, que prazer recebê-lo. Prazer é meu, Bizarro. Pode vir um pouquinho mais para frente aqui para a gente ouvir bem a sua voz. E também a nossa gestora de RH na área de DHO, que é o Desenvolvimento Humano e Organizacional, a Camila Prestes. Mais uma vez, que prazer recebê-la aqui, Camila, no Conscicast. Prazer é meu, Bizarra. Obrigada. Deixa eu conversar com o Celso. Ô Celso, você lembra do primeiro dia aqui na casa, aqui na Consilig, né? Qual que era a sua função e quais eram as suas expectativas logo que você pisou aqui na Consilig? Claro. Rapaz, eu vou falar pra você, eu lembro como se fosse ontem mesmo. Vou fazer praticamente 13 anos que eu estou aqui na Consilig, tá? Inclusive, eu até brinco, às vezes eu deixo alguma senha minha lá que eu coloco a data que eu entrei na Consilig. Então, assim, marcou de fato a data. Foi 8/10/2012. Então, assim, foi um bom tempo que eu estou aqui. Naquela época não era nem Consilig, né? Na verdade, nós éramos um braço de um grupo jurídico da Mandalite. Cara, não tinha nem praticamente uma sala, um ambiente. Cara, de fato, eu cheguei aqui para construir praticamente a área do zero, né? Foi através de um convite de um antigo gestor meu, um amigo, e que tive o desafio de vir para o grupo, né, o Mandalite, para, de fato, construir algo, né, criar aquilo do zero. E eu lembro, assim, os primeiros dias, eu entrei aqui como um analista, né, eu era um analista de EMAS Júnior, entrei com o desafio de construir a área, de criar processos, de criar mecanismo. E naquela época, a área praticamente ela fazia tudo. Então, tipo assim, a gente era o Control Desk, nós éramos o planejamento, nós éramos o EMAS, nós éramos o back-office e nós éramos qualidade. Então, era todas as áreas... Polivalente. Exatamente. Então, você fazia de tudo, né? Então, assim, e o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei, puxa, eu vim com o objetivo, lógico, de ajudar a construir a área de fato, porém, com uma expectativa da cultura da empresa, né? Eu ouvia falar muito do modelo gestão da empresa. Eu falei assim, cara, não é possível, vamos entender um pouco melhor isso. E quando eu entrei aqui, eu percebi que tinha, de fato, um clima diferente, uma forma de atuar diferente. E, cara, aquilo ali, de fato, assim, brilhou os meus olhos. Falei, cara, é o lugar que eu queria, de fato, estar, né? E ali, começando então com o cargo de analista, você foi já vislumbrando o que viria pela frente, né? Quais aqueles primeiros sinais que pintaram para você de que você poderia crescer realmente, efetivamente dentro da empresa? Perfeito. Na verdade, eu sempre tive muito o objetivo de alcançar algumas certas posições, né? E eu sempre trabalhei muito forte para isso. E acho que assim, a partir do momento que eu percebi que chegava novos desafios, chegavam novos projetos. Então, muitas vezes, por mais que eu tivesse um cargo de analista, cara, eu assumia frentes que, na verdade, não estava escrito na minha responsabilidade, né? Então, assim, a partir do momento que eu começava a participar desses projetos, conduzir essas frentes como um protagonista
do negócio, eu comecei a perceber que, cara, era aquilo, comecei a ter os feedbacks positivos, né? Comecei a ter visão sobre a empresa, né? As pessoas me colocavam numa situação, puxa, vamos pegar com o Celso isso daqui, vamos pegar com o Celso aquilo ali. Então, acabou se tornando, de fato, alguma referência, né, na área, mesmo sem um cargo de liderança. Eu acho que foi ali no pontapé inicial e que eu aproveitei do bom momento, né? E você chegou aqui na Consilig com quantos anos? Eu tinha 23, 24 anos, né? Na verdade, tinha acabado de me formar, né? Eu não sou de Bauru, eu vim da cidade de Barra Bonita, cidade vizinha aqui, e eu tive a oportunidade de vir para cá, para Bauru, trabalhei um tempo na concorrente e acabei vindo para cá, né? Com 24 anos ali, para seguir carreira. Camila, é interessante, né? Ele trouxe toda a proatividade, né? De uma visão que o levaria para um futuro bem próspero dentro da empresa, né? Como que o setor de RH trabalha isso nas pessoas? Trabalha essa sementinha, né? De dentro para fora, de despertar o interesse, despertar a proatividade, né? E despertar o compromisso de pertencimento com a empresa. Legal, é germinar mesmo, né, Bizarra? Quando a gente olha para a trajetória do Celso, para chegar na posição que ele está hoje, nitidamente ele pôde evoluir em uma curva de aprendizagem muito saudável. Então, ele começa ali da base, entendendo todos os processos, né? Entendendo também a complexidade de cada frente que ele atuava quando ele assumiu projetos, para poder chegar à posição que ele tem hoje. Com certeza ele tem muito conhecimento, tem muito domínio e propriedade para discutir até com essa juventude que vem vindo também, né, crescendo, se desenvolvendo na Consilig. Acho que esse é o primeiro ponto, a gente poder ofertar, oportunizar possibilidades internas para que essas pessoas cresçam, para que essas pessoas se desenvolvam. Então, tá aí os nossos processos que não nos deixam mentir. A gente faz muitas seleções internas com foco realmente na retenção dos nossos talentos, né? Acho que o ponto principal é a gente conseguir trazer essa visibilidade de quais são as competências esperadas, como essa pessoa ela pode se preparar ali para um momento do processo seletivo. Então, o preparo ele é fundamental também. E o RH dispõe de muitas ferramentas, né, para você despertar isso nos profissionais que chegam aqui, né, e é uma espécie de valorização mesmo de cada qualidade de cada colaborador, né, e o RH tem que ter esse olhar atento, né, Camila? Tem que ter. Nós temos hoje profissionais qualificados para fazer ali os processos seletivos de forma geral, né, Bizarro? O intuito realmente é a gente conseguir linkar a aderência da pessoa versus a vaga que a gente está propondo naquele momento. E faz parte do processo seletivo etapas técnicas que eu garanta também que esse profissional ele tem condições de assumir determinada posição. E o ponto principal que talvez muitas pessoas recuam nessa fase é o feedback. Eu preciso ter feedback. Se eu não passei em uma vaga, poxa, qual foi ali a limitação, o que houve no processo seletivo que fez com que de fato eu não avançasse naquela oportunidade? Sim. Porque aí é o ponto que de fato eu preciso desenvolver, é o ponto que eu preciso olhar com maior atenção. E muitas das vezes as pessoas não buscam esse feedback, ou às vezes não querem buscar também, né? Não querem aceitar que precisam desenvolver algo. E aí ela pode participar de 1, 2, 3. Se ela não tiver clareza do que ela tem que desenvolver, ela muito possivelmente não vai conseguir avançar nas demais fases. Ao mesmo tempo, o profissional, tem muito profissional bom naquela área que não quer, de repente, ir para um outro desafio e se dá muito bem naquela determinada área, né? E tá tudo bem, eu acho que a gente precisa estar feliz onde a gente tá. Então, o Celso falou de uma questão ali do protagonismo, né? E essa ambição saudável. Então, conforme ele foi experienciando as situações, ele foi gostando de ocupar aquele lugar de destaque para a posição que ele tem hoje. E tá tudo certo. Então, eu falo que às vezes a gente tem aí inúmeros operadores e tem pessoas que estão aqui há muito tempo. Tem uma operadora que tá aqui há
há mais de 8 anos que eu conversei recente, e ela é muito feliz na posição que ela ocupa, ela gosta de estar ali no contato com o cliente diário, então é sobre isso, a gente precisa estar feliz entendendo que se eu quero ser uma operadora, que eu seja melhor dentro daquela posição, se eu quero ser um superintendente, eu tenho essa oportunidade de conquistar o espaço aqui na Consilig. Bom, ô Celso, você veio de Barra Bonita, cidade de Sorriso. Isso aí. Maravilhosa cidade de Barra Bonita e veio com um sonho aqui para a cidade. E dentro do mundão corporativo, nem tudo são flores. Você tem que mostrar para que veio, você tem que trazer a sua proatividade, como nós dissemos anteriormente, né? Você lembra de algum desafio que você enfrentou nessa trajetória? Como que você conseguiu superar isso? Olha, pra falar a verdade, a gente vive desafios diários, né? Mas de fato, trazer talvez algo mais recente, né? Talvez aí uns 2 anos atrás, né? Tive a oportunidade de realmente assumir a cadeira de superintendente. De fato, teria uma responsabilidade muito grande, era um desafio, não apenas o conhecimento do negócio, né? Conhecimento técnico sobre a área, mas também você tem uma responsabilidade de representar tudo aquilo, né? De ter todo um time abaixo de você, e ali, de fato, foi um grande desafio, um divisor de águas até para mim, né? Eu falei, puxa, cara, eu sempre tive esse sonho, tive esse anseio de chegar a uma posição e agora eu não posso nem pensar 2 vezes, cara. Eu tenho que aproveitar de fato aquela oportunidade, né? E avançar. Então, assim, eu coloquei para mim mesmo que eu precisava provar. Falei, cara, eu lutei por isso, eu vou continuar essa batalha. Então, foi um momento ali, talvez, um desafio de, poxa, dar um outro passo, né? Então, eu acho que isso foi uma virada de chave, que depois eu consegui, falei, poxa, cara, talvez não era para tanto, mas acho que você vai aprendendo a cada degrau, né? Existem vários pipelines, né, que você cria dentro da carreira. Então, para cada função, você tem que ser o melhor em alguma etapa, né? Então, você está dentro de um pipeline, de uma linha de gerência, você chega até o fim dela, quando você vai passar para uma outra linha, existem outras características, outros modos de atuação, outras responsabilidades, e isso, naquele momento, falei, poxa, eu vou ter que começar do zero, né? Porque a cada transição, você começa do zero. Por mais que você fale assim, cara, beleza, eu já faço isso, eu pratico isso, eu conheço disso, porém, na hora que você, de fato, dá esse passo, existe depois um novo aprendizado, uma nova transição. E mesmo com um repertório sendo adquirido ao longo dos anos, né? Cada etapa é um novo recomeço. E tem alguma dica que você possa dar de alguma atitude, de algum comportamento que você adquiriu ao longo desse tempo? E que você acha que mais ajudou na sua performance em abrir oportunidades de trabalho aqui? Perfeito, cara. Eu acho que, assim, cara, eu falo isso... O pulo do gato do Celso, vamos lá. Nossa, cara, eu falo isso direto. Acho que talvez ontem eu falei para uma pessoa, cara, é o seguinte, você tem que ter o senso crítico da informação, né? A gente está muitas vezes avaliando diversos indicadores, acompanha informações todos os dias, a todo momento. Porém, não é só você olhar, né? Acho que você tem que ter um senso crítico sobre aquilo ali. Puxa, criticar aquele indicador, criticar aquela visão, aquela informação, profundidade, né? Então, assim, são 2 pontos que eu entendo como relevante. É o senso crítico e a curiosidade. Então, em todo momento que existia algum tipo de situação, cara, eu vou até o fim daquilo. Eu sou curioso, eu quero entender o porquê, como isso aconteceu, de que forma. Então, a partir do momento que você acaba sendo curioso nisso, você vai ter respostas, né? Então, não é só você ficar focado no problema. Acho que você tem, de fato, focar na solução, né? Então, acho que são essas características aí que ela transforma e forma um profissional dedicado para a área de planejamento. São pequenos detalhes e que fazem, assim, a diferença total.
Curiosidade boa, né? Exatamente. Que bacana. Exato. Camila Prestes, me conte tudo, não esconda Sim. nada. Você vai conferir dicas valiosas aqui com a Camila. Ô, Camila, essa postura do Celso, né? Quais as competências, a postura que a empresa mais valoriza? Dicas de ouro a partir de agora com a Camila aqui no Consicast, né? Na hora de promover alguém dentro de um ambiente de trabalho. Temos algumas, Bizarra. Complementando o Celso, acho que assim, agora um olhar particular, além das competências técnicas que são fundamentais para uma promoção. Eu vejo que uma das principais é relacionamento, porque sem relacionamento a gente não vai a lugar algum. Complementando o relacionamento, eu vejo outra essencial também, que é essa visão de unidade. Então, não adianta eu querer seguir ali o curso do meu resultado sem olhar o impacto que eu vou trazer para a área do Celso. E muitas das vezes, né, não só falando de Consilig, a gente tem... esse olhar unilateral. Eu tô olhando só para o meu o tempo todo e deixo de olhar que às vezes eu posso contribuir, que eu posso opinar, eu posso criticar positivamente, mas olhando para o resultado final do negócio, não exclusivamente da minha área. E o relacionamento, porque querendo ou não, Bizarro, o relacionamento ele abre portas, né? Então, acho que esses são dois, aí, visão minha, Camila, mas olhando para outros, né? Iniciativa, que é a proatividade que você falou, tomada de decisão, o senso de urgência. Uma outra competência que é muito valorizada na Consilig é a comunicação. Então, eu preciso saber me posicionar, eu preciso saber ali criticar um determinado ponto que talvez eu não concorde. Então, ser desenrolado no dia a dia também acaba facilitando a jornada, realmente. Esse Consicast aqui vai avançando nos temas para você escolher um bom lugar no seu sol, aí dentro do seu ambiente de trabalho. Ô Celso, você participou de treinamentos, de programas internos, e esses treinamentos, esses programas, para você, eles foram decisivos para o seu desenvolvimento, ou você tirou alguma cartinha da sua manga aí? Eu acho que, lógico, para você ser um bom líder, né? Você ter essa transformação lógico, tem experiência, mas com certeza os treinamentos eles fazem a diferença. Eu acho que assim, acho que talvez o meu primeiro treinamento de liderança foi em 2015, talvez já faz aí 10 anos, né? E eu lembro porque o que acontece? Eu tenho, cara, cada um tem o seu jeito de atuar, o seu perfil, e eu tinha ali uma certa dificuldade eu sou uma pessoa tímida, puxa, como que eu vou falar no meio de, cara, um monte de gente, você tá numa sala com diversos líderes e tal. Falei, puxa, como que vai ser isso pra mim, né? O meu primeiro treinamento, eu vou falar assim, às vezes eu vou falar uma besteira, eu vou falar uma bobeira. E na verdade, cara, depois que de fato aconteceu, eu olhei pra mim mesmo naquele dia, falei, cara, não, eu tenho que me expor, eu tenho que colocar isso, eu tenho que... É uma barreira que, se eu quiser vencer, eu tenho que dar um passo à frente, entendeu? E naquele dia, poxa, cara, eu tive que falar, eu tive que me empurrar naquele momento para superar essa situação, né, cara? Eu falei, poxa, eu tô no meio de um monte de pessoas que eu converso todo dia, às vezes, né? Um bate-papo aqui, um bate-papo ali. E ali eu falei, não, cara, agora é a hora. E assim... E foi ali o primeiro passo, um primeiro desenvolvimento de colocação, né? E depois, cara, foram N outros treinamentos para você saber lidar com o comportamento de cada colaborador, de você entender o outro lado, né? Acho que a empatia ela é muito importante nisso, você entender os perfis de profissionais que você tem, como você lida, como você traz o desafio para cada um deles, né? Até porque muitas vezes, você tem um funcionário X, você tem que saber como desafiar ele, como você conseguir absorver o melhor daquele colaborador. Então, isso foi trazendo o insumo para poder aplicar no dia a dia, né? E eu fui vendo que cada vez mais fazia sentido, né? E lógico que tinha, às vezes, ali, acho que talvez um feeling, né, da minha própria atuação, só começou a fazer sentido muitas vezes com um embasamento técnico, né, dos treinamentos, Sim. Os comportamentos. Então, de fato, aquilo ali foi fazendo cada vez mais sentido, né, e até hoje, cara, recentemente tivemos um treinamento que, cara, para mim foi... Eu falei, nossa, cara,
É muito bacana. E assim, acho que deve fazer uns 2 meses, nós tivemos um treinamento recente que, cara, eu tirei o chapéu. Eu falei, nossa, nunca participei de um treinamento como esse. Então, de fato faz a diferença, né? Acho que não só para o colaborador, mas para as áreas, a sua forma de se comunicar, de você se relacionar, como a própria Ká falou, é importante. Então, esses treinamentos, eles contribuem demais para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Que legal. Ó, esse é o Celso Pineda Ferrari Júnior. Hoje ele é superintendente aqui de planejamento, também a nossa gerente de recursos humanos, a Camila Prestes. O Camila, é mais ou menos isso? É confiar nos instintos, é deixar se empurrar, que muitas vezes você vai conseguir ter ali um insight, ter ali um movimento criativo, de conseguir se expressar melhor, de conseguir ter uma alternativa interessante para apresentar para sua liderança. É essa confiança mesmo no instinto que geram os insights? O que os recursos humanos podem nos dizer sobre isso? Ajuda, Bizarra. É claro que ajuda, mas assim, quando a gente olha para o todo, a gente precisa, enquanto gestores, o Celso falou bem ali do pipeline da liderança, um dos princípios é a gente saber aproveitar, extrair as habilidades dos profissionais. Então, o próprio Celso trouxe aqui, né, algumas habilidades que ele tem. Acho que é muito sobre isso. A gente tem que olhar para a nossa equipe e entender quem que é mais crítico, que pode entrar em um projeto, que vai conseguir opinar fortemente ali, levantar a mão e discordar quando não estiver funcionando. Quem talvez é mais comunicativo, que vai ter uma possibilidade de persuadir melhor em um outro cenário. Então, a gente conseguir entender as habilidades e poder apoiar o colaborador nesse direcionamento de carreira. Então, tem também esse ponto. Eu falo que tem o DISC, que é uma ferramenta comportamental, e aí ali a metodologia ela traz que a gente pode acessar o nosso talento em 3 momentos na vida. Então, primeiro na infância, que é quando a gente ainda bem novinho, os nossos pais conseguem identificar habilidades distintas ali, né? Então, alguma criança que está relacionada ao esporte, à música, à parte artística, e aí existe um investimento dos pais e essa criança se torna no futuro um Picasso, um Cristiano Ronaldo e assim por diante. Então, esse é o primeiro momento em que eu posso acessar o meu talento. Tem um segundo momento, que talvez já é numa fase ali da juventude, indo para a fase adulta, que eu tenho algum direcionamento, mas por influência social eu acabo rompendo a minha escolha. Então, por exemplo, eu quero ser médica, só que eu vim em uma família de advogados. E aí existe ali uma pressão familiar de que eu seja advogada, né? Acabo deixando de lado essa minha preferência. E o terceiro mais desafiador é quando na vida adulta a gente ainda não consegue se descobrir. Esse talvez é o mais difícil, porque aí a gente fica batendo cabeça. A hora eu tô em uma posição, daqui a pouco eu tô atuando totalmente distinto daquilo que eu entendia que fazia sentido inicialmente. Então tem muito disso, né? A gente percebe que esse ambiente corporativo, e hoje a Consilig, ela tem muitos colaboradores em Bauru, Pederneiras e também em Lins. Também tem muita gente em home office e outras cidades aqui do nosso interior paulista, né? E a gente sempre sofreu com o turnover, por exemplo. Só que de uns tempos para cá a gente percebe algumas ferramentas muito interessantes do RH e das lideranças que barraram esse alto índice, né? E não é uma qualidade apenas aqui da Consilig, e outras empresas de teleatendimento também tem esse problema, mas a Consilig começou com algumas ferramentas que floresceram ainda mais o pertencimento à empresa em ações de qualidade, em treinamentos, em olhar não só para o Consiligado, aqui a gente chama de Consiligado e Consiligado, nosso colaborador, né? De olhar para esse profissional com um olhar muito além ali da função dele aqui dentro da empresa, né? E isso colaborou de fato com ferramentas ainda mais eficazes para trazer, como eu te disse, né, esse pertencimento, né, esse funcionário ainda mais perto da empresa. Com certeza, Bizarra. Eu valorizo muito, assim, o propósito do Rodrigo Mandaliti,
que é o presidente atual. O Rodrigo, ele é uma pessoa extremamente voltada a pessoas. E aí, quem conhece vai concordar comigo. Então, é alguém que patrocina, é alguém que investe, é alguém que provoca esse movimento constante. A minha vinda foi justamente para conseguir estruturar toda a área de desenvolvimento humano e organizacional. E o nosso foco e compromisso diário é realmente oportunizar a melhor jornada, a melhor experiência para esse colaborador, para o candidato que vem, para os nossos parceiros, de forma geral. O Celso nunca pode ser o dono da verdade no ambiente corporativo, né? Exato. Isso a gente já observou, muitas pessoas com um nível altíssimo de autoconfiança, às vezes não tem um final feliz. Como que é esse trabalho de você buscar ajuda muitas vezes, né? De ter uma humildade, de ter um certo cargo de respeito, um cargo administrativo de importância, né, e de desafios, mas ao mesmo tempo ter essa humildade de buscar respostas, de buscar um treinamento, de buscar ouvir outras pessoas. Como é que é a sua capacidade hoje, no seu cargo de superintendente, de ouvir outras pessoas? Eu acho que nós temos que entender que não existe a pessoa perfeita, né? Eu acho que eu tenho uma característica, fulano tem outra característica. Eu acho que o misto de tudo isso faz com que uma empresa ela prospere, né? Até porque você vai ter um cara ali que cuida do comercial, um cara que cuida de resultado, um cara que cuida de sistema, um cara que cuida de infra, o RH cuidando de pessoas. Então, acho que assim, você escutar pessoas, né, entender o ponto de vista do próximo, faz total sentido, até porque muitas vezes você não está enxergando aquilo, né? Muitas vezes no dia a dia eu tô com uma dificuldade X, eu tenho que, cara, não é, acho que não é humildade mesmo, né? Você chamar um cara, não estou conseguindo entender isso, não estou conseguindo enxergar isso, traz uma luz. Eu acho que isso acaba sendo natural quando você, de fato, consegue ter essa... Acho que é uma maturidade, né? De atuação, de profissional, que você entende que você pode escutar um próximo, entender uma opinião, até porque você talvez vai ter que mudar a sua rota, né? Então, acho que é natural isso, né? A humildade te faz você ouvir e entender o próximo, ter uma escutativa ali. Acho que aprender também, Bizarra, pela Sim. experiência do outro, né? A gente pode viver a situação, ou eu posso aprender ali com o Celso sem necessariamente precisar passar por aquilo. É aprender pelo amor ou pela dor? O que você isso, prefere? é Vamos isso. aprender pelo amor, então? Eu falo muito isso, assim, gente, a gente convive com mais de 4.000 pessoas, vamos parar para avaliar como o Bizarra se comporta, como que o Celso se comporta em situações de pressão, como que ele consegue se posicionar de forma assertiva, tendo poder de convencimento. Eu não preciso passar por aquilo, mas é claro que a experiência dele pode ajudar a fortalecer os meus comportamentos também, as minhas habilidades. Eu queria saber de vocês, e mais até da Camila, né? A gente hoje tem uma preocupação muito grande com a diversidade. A Conselhig tem muita diversidade dentro dela, né? E quando a gente fala em diversidade etária, por exemplo, como que a Conselhig enxerga, né? E cria oportunidades para esses profissionais que querem se desenvolver ou mesmo mudar de área aqui na empresa? Legal. Eu brinco que são os nossos pupilos, né? Os nossos talentos maduros, assim. Ontem, inclusive, eu fui para Lins e lá em Lins a gente tem uma profissional, uma operadora. Ela tem 75 anos e no dia que ela foi fazer a entrevista, eu estava lá e ela, na verdade, só foi acompanhar a vizinha, sem imaginar que pudesse ser contratada. E aí acabou dando certo, hoje ela está lá em uma operação, super feliz, realizada. Então, a gente poder abrir espaço, abrir caminho para esses profissionais, entender assim que existe realmente ali algumas questões geracionais, mas eu vejo na Conselhig uma abertura muito grande, tanto dos nossos jovens como também dos nossos talentos maduros, para que essas relações elas se fortaleçam, elas sejam produtivas, para que um ajude ali o outro no dia a dia. E para a gente é muito bom ter o talento maduro, porque eu tenho
uma geração ali, uma juventude, né, que se posiciona com propriedade, né, e é importante que isso aconteça quando a gente olha, né, para o histórico geracional, a evolução, ela vem acompanhando também as gerações, então é importante, hoje eles têm, né, olha, não quero trabalhar CLT, quero CPJ, quero mais qualidade de vida, então eles vêm com algumas provocações. Em contrapartida, a gente tem ali o talento maduro, que traz o seu olhar já com uma vivência, né? Uma jornada de vida, um nível de maturidade diferente, um nível de paciência também diferente. Então, são contextos ali que no dia a dia se complementam e dá muito certo. E a gente percebe, né, nas andanças pelas nossas dependências aqui da Consilig, de Pederneiras, de Lins, né? Essa empatia, esse envolvimento, né, entre gerações. É muito interessante isso, né? O jovem, cada dia mais aqui, tende a ouvir a experiência e compartilhar também o seu aprendizado, né? De saber mexer num aplicativo, coisa que quem tem mais de 50 anos, né? Ainda já tem uma certa dificuldade. Até a gente, né? Aqui, né? Olha, não, vamos lá. Né? O pessoal do marketing faz edição nesses aplicativos em 5 minutos e a gente demora algumas horas para fazer uma edição rápida, né? Então, assim, a gente tem muito que aprender com os jovens, mas os jovens também bebem na fonte de quem já passou dos 50 anos. Com certeza, bebem e se esbaldam, eu diria, assim. E os 50 mais, eles estão super, assim, abertos a oferecer aprendizado. Eu vejo ali as trocas no dia a dia, né? É claro, eu acho que tem até ali, às vezes, uma figura materna, paterna por trás, mas é bem relevante ver. Você havia comentado sobre o TO, é um público que o TO, ele é de fato menor, são pessoas mais assíduas, comprometidas com o trabalho, né? Não tem um índice de absenteísmo, então para o negócio, não só para a Consilig, mas de forma geral, são pessoas que entregam valor no seu dia a dia. Legal. Ô Celso, quem te inspirou ou o que te inspirou nessa jornada de crescimento? Tem nome, tem algo sublime ou perto de você? Na verdade, eu acho que assim, a gente tem que conseguir absorver o melhor de cada um, né? Lógico que eu tenho algumas inspirações, né? Entrando um pouco mais religioso, Jesus Cristo, ele é um exemplo que ele soube lidar com diversos perfis de pessoas, né? Um mais agressivo, um outro assim, outro daquela forma, e ele foi de fato perfeito, né? Então, assim, e trazendo um pouco pro nosso dia a dia, com certeza passaram pessoas na minha trajetória que de fato fizeram diferença, me inspirei, poxa, uma delas é o meu antigo gestor, né, o Bruno Nadim, sua forma de justiça, uma pessoa honesta, íntegra, o Rodrigo Mandalite, uma pessoa que eu sempre acompanhei muito de perto, um modo de gestão de pessoa dele, eu acho que para o ambiente que nós vivemos faz total diferença, né? Existe uma pressão externa que é do próprio segmento, mas quando você traz isso para dentro de casa, uma cultura no formato Consilig e Rodrigo, eu vejo bastante características que eu absorvo para mim, né? O próprio, acho que assim, outra pessoa também, o Adriel, a sua forma de conduzir questões mais objetivas, né? Então, o que eu quero dizer? Durante essa minha trajetória, passaram N pessoas na minha vida e que eu pude, de fato, ali absorver um pouquinho de cada um, né? E eu acho que isso é importante, você ter pessoas como referência para você poder, poxa, traçar algum dos seus objetivos, né? Poxa, eu acho muito bacana isso, muito legal aquele comportamento, essa forma de trabalhar, essa visão. Então, eu acho que isso vai formando nós como um profissional e como pessoa também, tá? Não, a gente acho que é um misto, né, de profissional e pessoal. Bom, infelizmente nós não temos mais tempo. Para a gente finalizar, Celso e Camila, eu gostaria que vocês
falassem um pouco, né, e nos dessem um conselho de quem está começando agora a trilhar nesse caminho, não só aqui na Consilig, né, está sendo o seu primeiro emprego, por exemplo, está começando agora no mercado profissional, né, e sonha, então, em construir uma carreira de sucesso, principalmente aqui dentro da nossa casa, que a gente vê novos rostinhos todos os dias, né, com um sonho, com um brilho nos olhos. Celso, se você puder começar? Claro. Bom, da mesma forma com que eu atuei, né? Acho que eu fiz da minha vida, da minha atuação, um projeto. Né? Então, muitas vezes você cria um projeto para algo, mas você também tem que criar um projeto para a sua vida. Traçar metas, objetivos, onde você quer chegar e saber que a cada uma dessas metas, né, você tem uma trilha e algo para conquistar. Que nem sempre você vai, cara, sair do 0 ao 100. Eu acho que existe um processo, né? É um processo que você vai vencendo cada etapa. E durante a minha trajetória, eu fui colocando muitos objetivos. Poxa, agora eu quero estar aqui, quero fazer isso, quero estar ali. Tive que voltar a estudar, voltar a fazer algo, buscar. Então, acho que assim, você vai traçando metas e objetivos, entendendo que você tem que dar um passo de cada vez. Eu disse, poxa, eu quero ser um diretor de empresa. Só que para você ser um diretor de empresa, você tem que passar por isso, você tem que passar por aquilo. E são pequenas vitórias, pequenas conquistas, né? Então, eu acho que tudo isso é tempo e você, de fato, transformar a sua vida num projeto. Né? Um projeto a médio e longo prazo. Camila, lance o objetivo e corra atrás. É isso, acho que é um caminho que se constrói ali a 4 mãos. Então, pegando o gancho da fala do Celso, é buscar aprendizado, aproveitar todas as oportunidades possíveis. O Celso falou muito sobre ser crítico e principalmente sobre ser curioso, não ter vergonha de perguntar, incomodar mesmo, porque quanto mais você pergunta, mais você entende os processos. E eu falo que a empresa está aqui, a Consilig está aqui aberta, a gente tem, como eu disse, infinitas oportunidades internas e muitas das vezes, quando a oportunidade vem, não é esperar a oportunidade chegar para eu me preparar. Muitas das vezes as pessoas que são aprovadas em processo, elas já estão ali, praticamente preparadas para a posição. Acho que esse é o pulo do gato. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou esperar ser analista para começar a fazer um curso de Excel. Não, se antecipa, para quando chegar a oportunidade você já está ali, em destaque. Então, acho que é isso. Olhando para outras posições, tem algo que eu levo para mim que eu gosto de compartilhar, que é o seguinte, quanto mais a gente se desafia e cresce, né, nessa trilha hierárquica, é natural que venha o autossabotador. Então, a gente começa a se provocar. Poxa, acho que talvez eu não seja suficiente para a cadeira. Poxa, acho que eu não tenho essa habilidade. Começa a se comparar com o outro, entendendo que o outro pode ser melhor que você. E aí, nesse momento, a gente tem que entender que é natural, o sabotador ele vem justamente nesse momento que a gente está crescendo. Então, fique esse alerta, né? Às vezes tem muitas pessoas que param no meio do caminho porque o sabotador vence e recua. E não, na verdade, é nesse momento que eu estou crescendo, que eu estou me desafiando e que com certeza eu vou galgar um próximo passo. Muito bem, olha, a Camila Prestes, aqui do nosso departamento de RH, gerência, no DHO, né, no Desenvolvimento Humano e Organizacional, e também o Celso Pineda Ferrari Júnior, que é o superintendente de planejamento. Que papo gostoso e construtivo. Repasse esse episódio para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu pai aí que tá paradão, sua mãe. Olha, tô com 50 e tantos anos, não quero, não sei mais como trabalhar. Não, tem lugar sim, tem lugar de destaque aqui na empresa. Então aproveite muito e assista esse episódio, tanto aqui no Spotify quanto no YouTube. E, claro, espero vocês para um próximo episódio aqui do ConsiCast. Tchau, tchau!